Ah, bom, entrando no contexto da semana passada em si, no contexto semanal. Eu não consegui fazer todos os exercícios da semana, certo? Acabou sendo meio corrido, até com o simulado, né? Com a final chegando, entre outros compromissos, eu acabei não tendo muito tempo. Então eu foquei naquele que eu vi que vocês não estavam fazendo, ou a- eh, que a maioria não estava fazendo, certo? Né? O C e o D, que praticamente todo mundo fez, eu acabei não olhando para eles, né? Então nem li direito o enunciado. Me concentrei no A e no B. Bom, o primeiro problema, né, o exercício A, ah, das fotos do relógio, ele fala que a gente tem um tipo diferente de relógio, né, estranho, onde a gente tem vários ponteiros. Aí todos têm o mesmo comprimento. E esse relógio também, os números se apagaram com o tempo. E a gente tem duas fotos desse relógio e a gente quer saber se essas fotos podem ser do mesmo momento, certo? Né? Que é o mesmo relógio, ele no máximo pode estar rotacionado, né? Então a gente vai ver os ponteiros em outras direções, mas se a gente rotacionar esse segundo relógio, ele pode se encaixar no primeiro. Então pode ser basicamente o mesmo relógio, né? Ou marcando o mesmo horário. Esse aqui eu fiz uns slides bem rapidinho, só para mostrar o desenho, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, esses slides eu fiz só para esse primeiro exercício mesmo. Então, primeiro, né, só descrevendo esse problema, a gente tem N ponteiros, né, os números foram apagados, a ideia do exercício. Então, a gente tem um exemplo, né, de situação, pode ser essa, onde a gente tem uma imagem do relógio dessa forma, ok? E outra dessa. E se a gente fosse rotacionar, a gente veria que, na verdade, pode ser o mesmo relógio, ok? E a gente tem que conseguir um algoritmo que seja capaz de perceber isso, né? Que você pegue duas configurações de relógio e saiba se eles possam ser iguais ou não. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente pode perceber é que o que nos importa é os ângulos entre os ponteiros, certo? Então, se a gente observar os ângulos formados por esse relógio, né, esses ângulos de alguma forma vão estar presentes aqui também, né? Quando a gente rotaciona, a gente não vai mudar os ângulos entre os ponteiros. Mas o que pode acontecer é que se a gente estiver jogando isso num vetor, por exemplo, igual eu fiz aqui, é muito provável que esse vetor, né, um vetor, esteja rotacionado em relação ao outro. Então, veja, aqui eu começo do 45, né, que seria esse ângulo aqui, e aqui eu começo o 45, esse 45 só vai estar presente a partir dessa posição, né? Novamente, esse mesmo ângulo aqui. Né? O primeiro ângulo que eu vejo é os primeiros dois ponteiros, que é esse daqui, ó, que tem um ângulo de 30. Então, veja, os vetores têm os mesmos valores e a sequência é mantida, só que eu tenho um aspecto aqui, né, de rotação, né, onde quando eu chego no final eu posso voltar para o começo do vetor. Então, eu não sei como que esse segundo vetor vai estar apresentado. E o que eu quero saber é justamente se rotacionando esse vetor eu consigo fazer com que ele se torne igual a esse. Poderia pensar dessa forma. E aí, qual é a minha proposta, né? Então, novamente, eu tenho essa ideia de rotação, certo? Né? Então, aqui eu alinhei só visualmente, né, esses dois vetores. O que eu posso fazer é, o vetor de cima, eu vou duplicar ele, né? Eu vou pegar, aqui eu peguei só os quatro primeiros, mas eu poderia pegar o vetor inteiro, né? Então, eu continuo aqui com o 30 e com o 60. Eu simplesmente dupliquei ele, né? Copiei a primeira metade aqui na segunda. E agora eu posso considerar isso como um problema de busca de padrão, né? Muito semelhante ao problema de busca de string que a gente viu semana passada, onde o meu padrão é os ângulos formados no segundo relógio, certo? E eu quero ver se eu encontro esse padrão dentro desse meu outro vetor aqui, que representa o primeiro relógio, certo? E o duplicar aqui o vetor é simplesmente para conseguir lidar com essa questão da rotação de forma mais fácil, certo? Ao invés de pensar que depois que eu passo a última posição eu volto para a primeira, isso complicaria a implementação do meu KMP, por exemplo, que é um algoritmo eficiente para busca de padrão, é mais fácil só duplicar o vetor, né? Não tem problema de memória nesse caso, na, na- nos intervalos que o exercício dá. E é basicamente isso que eu faço na minha solução. Então, olhando para o código rapidinho, eu tenho a implementação do KMP, não mudei nada nela, certo? O que a gente viu na aula passada. Aqui a única diferença é que na aula passada eu mostrei a gente retornando todas as ocorrências. Aqui eu só retorno a primeira, ok? Na função main, né, antes de ver aquela função possível, eu só vou ler
os ângulos do relógio, né? Então do relógio A e do relógio B, ou das duas fotos, e vou jogar isso num vetor. E aí eu chamo minha função possível para saber praticamente se eu encontro o segundo relógio dentro do primeiro, né? Se é o mesmo relógio rotacionado. É o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou ordenar o valor dos ponteiros, né? Eu recebo já o ângulo deles no relógio, e eu vou ordenar para conseguir comparar. E aí eu vou construindo um outro vetor auxiliar, que é onde eu vou fazer a busca, que eu vou colocando a diferença entre os ângulos dos ponteiros, certo? Eu quero saber o ângulo entre os ponteiros. Na entrada, ele coloca como referência o eixo, né, um dos eixos do relógio. Aí eu quero o ângulo entre os ponteiros. Isso facilita a minha vida aqui. Então eu faço isso. E para o primeiro eu vou duplicar ele. Então está aqui a parte que eu copio, né? Então eu avanço no relógio de novo, todas as posições inserindo no final do meu vetor. E para o B faço praticamente a mesma coisa, só que sem essa parte de copiar, né, o vetor. E aí no final eu aplico o KMP. Se o KMP retornar um valor diferente de -1, quer dizer que ele encontrou o padrão B2, no caso, dentro do vetor A2. Ah, e aí eu retornaria true, né, se eu encontrei. Agora, se retornou -1, é porque ele não encontrou, então eu retorno falso. Ah, e aqui não é string, né? Eu tenho um vetor de inteiros, mas como a gente comentou semana passada, isso não faz diferença. A gente fala sobre string porque faz mais sentido, mas eu tenho uma sequência de elementos. Se são caracteres, se são inteiros, doubles, se é uma estrutura, isso não me importa muito, certo? O importante é que eu encontrei um padrão dentro de uma sequência de elementos que, no caso, eram inteiros. O B, ele era mais chato mesmo, certo? Então, eu não vou comentar muito sobre ele também, né? Ele era um pouquinho mais chato do que eu imaginei que ele fosse quando eu li a primeira vez. Basicamente, né, resumindo o que ele propõe, a gente vai ter uma string de dígitos, ok? E a gente quer determinar quantos tripalíndromos que ele chama, que é o quê? Que são palíndromos dentro dessa string que são divisíveis por 3 e sem zeros à esquerda, né? Nos valores dos dígitos de maior valor, certo? De posições mais significativas. Então é isso que ele quer encontrar. Quantos palíndromos não têm zeros à esquerda e são divisíveis por 3, certo? Então veja, isso vai partir do que a gente viu semana passada. A gente pode usar o algoritmo de Manacher para encontrar os palíndromos, sem mudar o algoritmo de Manacher, só encontra os palíndromos. Mas o problema é tratar a questão dos valores serem divisíveis por 3. Uma primeira abordagem que a gente poderia pensar, que eu até tentei fazer para ver se de repente ele acabava passando, era encontrar os palíndromos, ok, né? Então eu tenho todos os palíndromos, tenho o tamanho de cada palíndromo a partir de cada posição central. E aí eu testo se cada um deles é divisível por 3, né? Posso somar os dígitos, se a soma for divisível por 3, então a gente sabe que é divisível por 3 também, né? A propriedade da, da tabuada do 3 aí que a gente aprende lá atrás. Veja, isso estoura o tempo, né? Mesmo a gente encontrando os palíndromos de forma mais eficiente, essa forma de lidar com testar se cada um deles é divisível por 3 acaba estourando o tempo. Para resolver isso, a gente usa uma técnica que a gente não viu ainda, que é do vetor de soma de prefixos, que é um tipo de range carry. Não é muito difícil, mas como a gente não viu ainda, e esse é uma aplicação já mais chata desse conceito, né? Não é a mais simples, então eu prefiro a gente não comentar muito sobre essa solução, mas eu resolvi ele, certo? Então o código vai estar disponível para vocês. Eu tinha colocado, talvez eu tenha esquecido de pôr aqui, mas eu vou colocar para vocês um link do editorial desse exercício, onde tem a explicação sobre ele também. Também tentei adicionar alguns comentários no código, então se vocês quiserem ver mais a fundo esse exercício, podem ver, mas de fato ele era mais difícil do que até eu tinha imaginado.